infiel. Alguém conhece essa parábola? Não? Mas é uma das parábolas contadas por Jesus. Essa parábola, ela é muito interessante porque ela nos mostra o nosso processo de desenvolvimento espiritual enquanto estamos aqui encarnados. Então, a parábola do mordomo infiel é uma parábola que traz assim uma reflexão muito grande de alguém que, tendo assim uma esperteza espiritual, né, vamos dizer assim, materialmente falando, ele consegue sair de uma situação. Então, quando ele sai dessa situação, ele ainda é elogiado pelo ato errado que ele tinha feito. E mesmo assim, ele ainda nos faz refletir sobre isso. Então, vamos lá. A parábola, ela gira em torno de um homem rico. Esse homem rico é um dono de terras, tá? Tem um mordomo. O mordomo é o administrador destas terras. Depois a gente vai trazer para o nosso contexto. Esse mordomo, ele não é o servo, tá? Porque o servo é aquele que faz os trabalhos mais pesados. O mordomo é aquele que administra todo o patrimônio do homem rico. E ele ganha por aquilo que ele produz. Então, se ele produzir mais, ele ganha mais. Se ele produzir menos, ele ganha menos. Ok? Bom, então a parábola é essa. Quando eles colocarem aqui, vocês vão ver as imagens. A parábola diz assim: havia um homem rico que tinha um mordomo. E este mordomo foi denunciado perante ele por lhe haver dissipado os bens. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como o meu administrador. Então esse homem rico recebeu uma denúncia anônima, dizendo que o seu administrador não estava conduzindo corretamente as contas. Então o que fez esse homem rico? Chamou o administrador e pediu que ele prestasse contas da administração dele. Tá? Nada mais justo, né? Porque ele estava ali na condição de administrador. Então ele teria que prestar contas corretamente. Como ele recebeu uma denúncia que havia algum desvio, alguma coisa incorreta acontecendo, ele pediu para que ele prestasse contas. Tá? Preste bem atenção nessa parte, tá? Aí o mordomo refletiu consigo mesmo: que farei, visto que o meu senhor me tire a mordomia? Então ele não queria perder a mordomia, porque ele estava tendo vantagens na administração daquelas terras. E ele pensou com ele mesmo: que eu vou fazer que eu não quero perder a minha mordomia? Aí ele pensou: lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Também não. Por quê? Porque lavrar a terra, ele não tinha mais condição física para fazer o trabalho do servo. Então lavrar a terra ele não queria. Mendigar, menos ainda. Porque mendigar ia fazer com que ele se rebaixasse. Ele teria que bater de porta em porta pedindo um emprego. Numa condição que ele estava de administrador, ter que pedir um emprego com o rótulo de que ele tinha sido um péssimo administrador, ele estaria mendigando o emprego. Ele não queria estar nessa condição. Então, lavrar a terra não, mendigar também não. Deu aí?
continuar. Tudo bem até aí com a história? Já sei o que hei de fazer, disse ele, para que haja quem me receba em sua casa quando for desapossado da mordomia. Então ele pensou, rápido, já sei o que vou fazer. Decidiu rápido, pensou rápido. Por quê? Porque ele não queria perder a mordomia. Então o que ele fez? Vou negociar, tá? Vou negociar com as pessoas que estavam devendo. Então o que ele fez? Chamou o primeiro para conversar. Ele diz assim: então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Veja bem, ele era tão bom administrador que ele não sabia quanto estavam devendo para ele. Senão ele não estava fazendo conta de nada, prestando conta de nada. Aí o primeiro disse assim: 100 barris de azeite, respondeu ele. Então o administrador disse: assenta essa sua conta, senta aí e escreva 50. Então ele devia 100 e ele mandou que o primeiro devedor marcasse 50. Aí ele foi para o segundo. Para o outro ele perguntou: quanto você está devendo? Ele não sabia quem devia, nem quanto devia. 100 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. Então o que ele fez no primeiro? Devia 100, registra 50. Pegou o segundo, devia 100, registra 80. Esperto, está negociando. Aí continua. E o patrão desse administrador, desonesto, o elogiou pela sua esperteza. O senhor observou que o administrador quitou as dívidas. Parábola do inferno. Aí o senhor da terra ficou feliz, porque ele quitou as dívidas. Quando ele foi prestar contas para o homem rico, para o dono da terra, não estava devendo nada. O dono da terra deve ter pensado: houve uma denúncia falsa. Mas ele quitou tudo. O que ele fez? Ele tirou a comissão dele. Ele não ganhou. No primeiro ele tirou 50%, no outro ele tirou os 20%. Então ele não ganhou o que ele queria ganhar. A comissão que era dele, ele ganhava pelas vendas, ele devolveu. E com isso ele prestou contas e estava tudo certinho. Ok? Então vamos lá olhar. Só para vocês verem as imagens, tá bom? A imagem do homem rico, o mordomo refletindo, as duas situações, lavrar a terra e mendigar, também não queria, porque tinha vergonha. Aqui, quando ele pensou em negociar, e aqui ele negociando com o primeiro e negociando com o segundo. E aí, o administrador, ele prestando contas com ele. Qual foi o resultado dessa atitude? Ele ficou livre de ser considerado um péssimo administrador e resolveu a questão do prejuízo. Essa é a parada, tá? Então, ele, perante a sociedade, perante as pessoas, perante o administrador, tudo bem, estou perfeito. Então, vamos entender a parábola para os dias de hoje, tá? Diz assim: quem é o homem rico? Deus.
caso, o nosso planeta Terra. Quem é o mordomo? Nós. Nós somos o administrador dos bens que nos foram concedidos. Administrador. Administrador não é dono, tá? Tudo vai ficar aqui. Não vamos levar nada. Mas eu tenho que administrar bem os bens que eu não tenho oportunidade de ter. Que bens são esses? Meu povo, as minhas conquistas de conhecimento, as oportunidades que a vida traz, a natureza, a terra, as condições planetárias que me foram oferecidas para eu poder administrar. Então, muitas coisas foram ofertadas pela providência divina para nós. Como eu estou administrando esses bens que me estão sendo confiados? Como eu estou administrando as oportunidades que a providência divina me encaminha para eu cumprir as minhas tarefas no plano físico? Cada um é direcionado para os seus propósitos. Então, nós somos esse mordomo. Diz assim: quais são as tarefas do mordomo? Administrar, cuidar, zelar. Dentro do quê? Do grau evolutivo que cada um está. Ninguém vai responder por aquilo que ainda não tem conhecimento. Mas o que já tem conhecimento vai responder. Tá? Então, Deus depositou confiança em nós na administração da vida nesse planeta. E teremos que prestar contas. A gente sabe que vai ter que prestar contas de tudo que nos foi oferecido, de todas as oportunidades que a vida nos conduziu para que a gente tivesse as facilidades que o mundo material nos dá. Então, vamos responder por tudo. Isso faz parte do nosso pacote, tá? Como mordomo. A gente acha que só vai responder pelo grupo familiar que eu estou, aquelas pessoas que eu conheço, não. A gente vai responder pelo planeta, a gente vai responder pelo nosso corpo, a gente vai responder pela nossa vida, pelo que a gente fez com todas as oportunidades que a vida foi nos dada. Tudo isso eu vou ter que prestar conta. Como eu administrei tudo isso, tá? E aí vem a pergunta: estamos sendo mordomos fiéis ou estamos usufruindo dos bens sem responsabilidade e benefício próprio? Nós estamos sendo egoístas, nós estamos querendo tudo para nós estamos querendo ser dono de tudo, das pessoas, das situações. Porque hoje a gente vê essas guerras, as pessoas acham que são donos dos espaços, do outro país, das outras pessoas. Nós não somos donos de nada. O próprio Evangelho diz: nós somos usufrutuados. Tudo nós vamos ter que prestar contas. Então, como nós estamos fazendo essa administração? Então, na parábola houve uma denúncia anônima. Lembram? Que foi denunciado que o mordomo não estava administrando bem. Onde está a denúncia para nós? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quando Deus nos criou, Ele assinou a obra. Ele deixou as suas leis dentro de nós. O problema é que a gente precisa despertar em compreender essas leis. Elas já existem. Então, o uso do nosso livre-arbítrio vai fazendo a gente despertar e conhecer essas leis. Porque a gente vai aprendendo a ver o que é certo, o que não é certo, o que prejudica o outro, o que não prejudica, o que me prejudica. E a gente vai compreendendo o significado dessas leis
e vamos administrando a nossa vida de uma forma mais coerente, mais lógica, mais humana, mais amorosa, mais afetiva. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Tá? Então, pela lei de causa e efeito, ela vai nos dizer se eu estou administrando bem ou não. Então, se eu estou colhendo hoje algo que não está favorável, é porque eu plantei alguma semente que também não foi favorável. Então, eu venho para colher. Mas eu posso mudar essa colheita? Posso. Porque a gente veio aqui para fazer o quê? Um processo de cura. E não para repetição dos mesmos padrões mentais e comportamentais que a gente teve em outras reencarnações. Então, um pensamento ruim gera uma vibração ruim no planeta. Um pensamento bom gera uma vibração boa no planeta e atrai as mesmas sintonias. Então, eu tenho que perceber e mudar isso. Então, quando ele teve que prestar contas, é a hora da chamada para a gente. Por que aquilo? O que eu preciso aprender ali? Que tipo de virtude eu ainda não desenvolvi, preciso desenvolver com essa situação? São reflexões que a gente vai fazer. Por isso que ele falou, tem que pensar para não perder a mordomia. Mas às vezes a gente vai pensar assim, mas eu não estou vivendo uma mordomia aqui. Porque a gente está vivendo uma vida mais difícil. Mas é que a semente foi complicada. Mas a espiritualidade não quer a nossa derrota. Ela quer que a gente vença. Quantos não vencem no meio dessas dificuldades? Quantos ressignificam suas vidas no meio das dificuldades? Então esse é o caminho. Então o mordomo prudente e fiel está sempre atento à prestação de contas que terá de fazer, mantendo tudo correto e anotado. Então, qual é a notícia? Eu tenho que estar de malas prontas. Porque se não tiver de malas prontas, eu vou ser pego de surpresa. Eu tenho que estar pronto, tenho que estar tendo a certeza de que estou fazendo o meu melhor. Ok? Onde Deus nos coloca. E aí, o que é se prestar a conta, né? É o ultimato. Lembra que o homem rico colocou ele na parede, vamos dizer assim, né? Pressionou porque ele tinha que prestar contas. Para nós, o que é? É esse ultimato. A desencarnação é a nossa prestação de contas. É a hora do nosso balanço. A hora da nossa prestação de contas. Presta conta de tua mordomia, pois já não poderás mais ser meu mordomo. Foram as palavras que foram faladas pelo homem rico. Então foi o ultimato. Então, quantos de nós não recebem através de um amigo, falando, olha, burro, toma jeito, faz diferente, vamos lá na casa onde eu frequento, você vai entender algumas coisas. Às vezes você pega um livro, tem um recadinho ali, vem assistir uma palestra, do nada, alguma coisa toca você. Então a gente está sendo sempre recebendo a chamada. Agora, o livre-arbítrio é nosso e a escolha de decisão também é. Mas a prestação de contas é inevitável. Todo mundo vai ter que prestar conta do que fez. Ou do que deixou de fazer, o que tinha condições de fazer. Então, aí o que ele pensou? Que hei de fazer? Lavrar a terra? Não posso. Alguém vai querer ter uma desencarnação presa nas regiões umbralinas, com
enfermidades, limitações físicas, abandono de família. São representação do lavrar da terra. Então você reencarna com dificuldades. Por quê? Porque tem alguns acertos que precisam ser feitos que não foram feitos. Para que eu não tenha uma futura reencarnação complicada, eu tenho que entender o que eu preciso fazer agora. Porque todos nós já recebemos um convite para a mudança. Todos nós. Quem teve contato com algum aspecto religioso, com alguma informação de Deus, de espiritualidade, recebeu o convite. Agora, se quiser ir para a festa, tem que vestir o traje nupcial. Tem que vestir o traje nupcial, aí você vai para a festa. Tem gente que não quer vestir o traje nupcial. Por quê? Porque dá trabalho, tem que mudar valores, tem que mudar comportamentos, tem que fazer uma reviravolta de pensamentos, de sentimentos, que eu prefiro ficar com o meu traje velhinho. E aí a vida vai conduzindo a gente para situações para que a gente possa refletir sobre isso. Tá? Aí ele disse, mendigar, nem pensar, tenho vergonha. O que é mendigar? É você vir uma carência espiritual, na dependência dos outros para existir, para sobreviver, muito mais profundo. Tudo isso traz o processo evolutivo? Traz. Tá? Não é uma condenação, é um aprendizado. Mas se eu posso fazer diferente hoje, para que eu possa estar na minha próxima, trabalhando em níveis diferentes, auxiliando mais do que vir na condição de doente, de necessitado, de pedinte, de mendigo espiritual, se eu posso vir na condição de um mordomo que vou administrar melhor os bens que a espiritualidade confia. Você veja, por exemplo, um Cristo, o Espírito Crístico. O Espírito Crístico recebeu o quê para administrar? O planeta Terra. E outros recebem outros planetas, outros homens. Tem muitos Cristos trabalhando por ele. Então ele recebeu uma tarefa. A recompensa do trabalho é o próprio trabalho. A gente aqui não, a gente não quer trabalhar, a gente quer descansar. Para o mundo espiritual, não. Quanto mais você trabalha, mais você adquire sabedoria e mais você recebe recompensa pelo trabalho que você faz. E a recompensa é a própria evolução do seu trabalho. Então você vai recebendo mais atribuições, mais responsabilidades por aquilo que você faz. Se a gente não consegue administrar o mínimo, como que a gente pode receber da espiritualidade oportunidades para fazer coisas maiores? Se a gente não está valorizando o mínimo que a gente tem. Então, todos nós somos vamos dizer assim, filhos de Deus, vamos dizer assim, e todos nós, Ele confia que nós saibamos administrar aquilo que Ele nos proporcionou para essa vida. Para que a gente possa receber tarefas melhores no futuro. Tudo bem até aí, gente? Está dando para entender? Aí ele pensou, já sei o que hei de fazer. Aí diz assim a parábola no final dela. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Vamos traduzir isso. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Se a gente for olhar,
para a nossa evolução espiritual aqui, nós o mereceríamos. É nos dado de concessão. Vamos oportunizar isso, vamos colocar alguém próximo para ajudar, vamos colocar uma dificuldade aqui que vai ser benéfica, a gente vai receber o que a gente precisa para esse processo evolutivo. Dentro desse contexto que a gente está recebendo, são as riquezas que nos são dadas. Só que ele nos pede que nós produzíssemos o bem no limite das nossas forças. Porque o bem que a gente produzir, ele volta para nós. Quando ele fala granjear amigos, cada ser, cada situação que você auxilia, os seres espirituais ligados àquelas pessoas que querem o bem delas, passam a se tornar amigos espirituais seus. Eu já falei isso acho que uma outra vez aqui. A gente tem uma rede de WhatsApp encarnada, que são os nossos contatos, mas nós temos uma rede de WhatsApp dos nossos contatos espirituais. Por isso que ele fala, granjear amigos com as riquezas da injustiça. O que você está produzindo com aquilo que você não teria nem merecimento para estar recebendo. Mas você recebeu, está sendo um mordomo fiel, está multiplicando os seus talentos e está produzindo bem o máximo que você pode. Então, quando a gente precisa de auxílio, esses seres nos ajudam. Porque o espírito de gratidão está neles. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Assistiu o filme Nosso Lar? Quem é que orava por André Luiz? Não era a família. Era aquela senhorinha que ele deu uma receita para ela. Assim, sem nenhum objetivo mais concreto, ela até nem lembrava. Mas ela agradeceu a receita. Ela foi grata. E o espírito de gratidão dela fazia com que ela orasse por ele. E ele recebia as vibrações dela no plano espiritual. Quando ele ia lá no computador para olhar, era dela que ele recebia. Então são esses que incentivaram, que auxiliaram ele a sair dos problemas que ele estava vivendo no plano espiritual. Porque o bem, ele fica registrado. O mal também fica. Mas o bem se multiplica mais. Por isso que ele diz assim, quando estas vos faltarem, quando essas riquezas faltarem, quando a mordomia faltar, ou seja, quando eu estiver na fragilidade, quando eu estiver precisando, o que vai acontecer? Eles virão nos ajudar. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos, porque vai valer para cá e para o mundo espiritual. No mundo espiritual, para eles poderem ajudar e pedir auxílio para a intercessão, às vezes dos seus próprios entes queridos, eles precisam granjear amigos. Eles precisam trabalhar e auxiliar os que precisam. Para poder ter o direito de requisitar uma concessão, de pedir um auxílio. Porque a gente quer receber, mas não quer fazer nada. A gente está sempre necessitado, sempre carente, sempre doente, sempre precisando de ajuda. Quanto que a gente vai mudar esse estado mental, espiritual, se nós somos filhos de Deus? Então a gente precisa mudar isso.
Então, são situações da nossa vida. Quantos não se superam? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um menino, ele não tinha as duas pernas, e ele jogava bola, participava de campeonatos. E ele chutava bola com aquelas muletas. Aí ele ganhou uma perna mecânica, 2 pernas mecânicas, para ele poder jogar bola. Ele falou que aquilo foi a maior felicidade da vida dele, que agora ele podia correr mais. E ele andava de bicicleta, ele fazia tudo. Então, gente, ele está se superando dentro da limitação. É uma prova difícil? É. Mas ele poderia ficar dizendo assim: tenho problemas, tenho dificuldades, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, sou necessitado. Não. Ele se igualou a todo mundo. E foi para frente. Então ele se superou. Ok? Vamos lá. Aí diz assim: e Jesus então elogia pelo seguinte: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Termina a parábola aí. Os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Por que os filhos dessa geração são mais prudentes? Porque os filhos dessa geração são mais materialistas. E sendo mais materialistas, a gente não quer perder nada. Então a gente administra muito bem os bens materiais que são dos nossos interesses. Porque a gente não quer ter prejuízo. Agora, em relação aos bens espirituais, a espiritualidade, os filhos da luz, a gente deixa para segundo plano. Quando você tem um problema material, você fica envolvido com o problema material e esquece do lado espiritual. E os dois têm que estar juntos. Tem gente que vive só a vida material. Não tem tempo, não dá, não consigo horário, fica difícil. Mas se precisar de uma festa, uma balada, uma viagem, você larga tudo e vai. Então, quais são os seus objetivos reais? Vai chegar uma hora que vem um ultimato. E a gente vai ter que prestar conta. E aí? Aí eu vou querer resolver tudo naquele momento? Não dá mais tempo. Vai ter que prorrogar. Então eu preciso resolver agora. Preciso fazer agora. Por isso que ele diz: os filhos da luz, da sua geração, são menos prudentes. Porque a gente não se preocupa com o lado espiritual. A gente às vezes acredita que vir uma vez por semana na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, eu já me desenvolvi de tudo. O que eu faço lá fora? O que eu faço na minha casa? O que eu faço no meu grupo de trabalho? O que eu faço com a vizinhança? O que eu faço no elevador? No supermercado? Como são as minhas atitudes? Como eu me comporto? Eu ajudo o máximo que eu posso? Eu pratico bem no limite das minhas forças? Eu preciso produzir isso o máximo que eu puder. Porque isso vai me auxiliar. A gente pensa que está ajudando o outro, mas quem está mais sendo beneficiado somos nós. Tá? Então vamos lá, para a gente encerrar. Diminuamos as dores dos que sofrem, os problemas dos que erram, suavizando um pouco as situações deles perante a lei divina. Certamente entre eles e nós estabelecerão laços de amizade e confiança, o afeto puro com quem também nos acolherão em nossas necessidades aqui e no além. É o que eu falei, granjear amigos. Cria laços. Quanto mais laços de simpatia nós conseguirmos,
conseguimos, melhor é. Já contei o caso da Valéria aqui? Não contei, né? O Chico Xavier estava com um problema de saúde. Ele tinha passado por um procedimento. E antes dele passar por esse procedimento, ele costumava andar, fazer suas peregrinações, levar cestas básicas. E ele visitava uma família que tinha uma moça chamada Valéria. Essa moça, ela tinha muito comprometimento físico. E um dia o Chico estava lá, ele entrou na casa e quis conversar com a moça, com a família. E ela não conseguia se expressar. E o Chico disse assim para Valéria: Valéria, fala Jesus, Valéria. Fala. Você consegue. Vai que você consegue. E ela, com muita dificuldade, ela falou: Jesus. Posteriormente, o Chico voltou a casa de novo para levar os mantimentos. Ele recebeu a notícia que Valéria tinha desencarnado. Ficou triste. Aí chegou o momento em que o Chico estava passando por esse problema. E ele estava no hospital, no quarto do hospital, e apareceu um espírito lá, nesse lugar, trouxe uma luz muito grande. E o Chico viu, tinha evidência, né? Ele viu. Ele perguntou: quem é? Aí aquela entidade respondeu: não está me reconhecendo? E o Chico, na sua simplicidade, disse: infelizmente não, meus olhinhos não estão conseguindo enxergar quem está aí, né? Com as minhas deficiências, as minhas dificuldades. Gente do Chico, né? Aí ela disse assim para o Chico: Jesus, o Chico. Aí o Chico falou: Valéria, é você está linda. E a Valéria aplicou energias, toda essa área do Chico e a dor desapareceu. Esse é o exemplo do grande ar e a luz. Na hora que você precisa, lá estão eles. O espírito de gratidão. Não vão derrogar, não vão mudar as nossas provas e dificuldades, mas vão nos ajudar a vencê-las. Muitas vezes nos auxiliar no processo de cura. Então o Chico foi ajudado. Ele não reconheceu, por exemplo, no mundo espiritual ela não estava com nenhuma deficiência. Ela estava bonita. E eles se encontraram naquele contato. Deve ter sido uma coisa assim, uma luz intensa naquele lugar. Então diz assim: façamos isto rápido, quando temos autoridade, poder e bens. Ou seja, como o mordomo da parábola. Enquanto ele tinha a chance de negociar, de pensar o que ele estava fazendo, para não perder a autonomia, ele agiu. Possibilidades concedidas por Deus nesta reencarnação, antes que o Senhor nos tire a autonomia, antes que acabe a cena física. Então, onde está a minha poupança espiritual? Na caridade. Estamos fazendo a poupança espiritual? Por isso que diz o Evangelho: fora da caridade não há salvação. E a verdadeira caridade é indulgência com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira face da caridade. A esmola da caridade é um começo, é um desapego. Doar coisas que não me servem mais é outro começo. Mas a expressão pura da caridade é essa. Tá? Eu ser benevolente com todos, não só com aqueles que possam me trazer algum retorno, ou que estejam ligados somente aos meus vínculos, mas é com todos. E indulgente com as imperfeições alheias. Por quê? Porque eu também erro, tenho os meus equívocos e preciso da indulgência dos outros, dos meus erros. Se alguém acha aqui que não erra, já está errando. Tá? E perdão das ofensas. Essa é a grande chave.
Tem gente que não muda. Né? Eu vou porque eu não vou ceder, porque o outro tem que ceder, eu não vou me rebaixar para isso. Está só algemado, jogou a chave no rio, e não vai ter que encontrar com a pessoa de novo para resolver, e talvez em situações mais complicadas. Por isso que o Evangelho é claro: reconciliar com o vosso adversário quando está com ele na rua. Então a parábola nos fala isso. Quando nós temos tempo, saúde, disposição, façamos a nossa parte. Façamos o nosso melhor. Não percamos as oportunidades que a vida te oferece. Porque pode não ter outro. Então que a gente entenda isso. Essa é a mensagem da parábola. Tá bom, gente?